queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Hoje faremos reflexões sobre um texto de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 169, intitulado Testemunho Doméstico. Essas reflexões, elas são muito extensas dentro da doutrina espírita. Existe uma grande literatura que fala sobre a família. Então, nós vamos tentar trazer aqui alguns conceitos, juntamente com o texto de Emmanuel, e com mais alguns textos que vão nos dar base para o entendimento do trabalho de hoje, das nossas reflexões. Nós sabemos que a família é a primeira célula social da qual nós, como espíritos reencarnantes, faremos parte. É o primeiro núcleo coletivo que nos situará na matéria, dando a todos nós meios de nos desenvolver física, intelectual e moralmente. Segundo Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo, de todas as associações existentes na Terra, exceto naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela completa essa fala de Emmanuel em várias obras. A princípio, no livro Constelação Familiar, ela vem nos dizer que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Ela diz que nesse pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Já no livro SOS Família, ela nos diz, complementando a fala anterior, que é mais, a família, né, seria mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. Nós já compreendemos que é da lei divina que o homem viva em sociedade, buscando adquirir todo um conjunto de aptidões. Ora, estaremos aprendendo, ora, estaremos ensinando, numa troca incessante de conhecimentos. Conhecimentos esses que foram adquiridos ao longo dos séculos em várias experiências que nós tivemos na matéria. Serão esses conhecimentos devidamente burilados que irão solidificar o espírito na luz e na conduta reta a seguir. Ainda segundo Joana de Ângeles, agora no livro Estudos Espíritas, ela nos afirma: a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Mas por que isso se dá? Tantas necessidades, tantos desajustes? Porque nós ainda caminhamos
muito lentamente na estrada da evolução espiritual. Ainda vivemos em uma situação evolutiva muito acanhada. Por isso, nos associamos comumente a elementos heterogêneos em termos de ascendência espiritual. Muitas vezes, esses elementos têm pouca afinidade ou até uma certa aversão, uma inimizade. Mas precisamos aceitar que sim, que existe sim uma razão real, superior, para que estejamos todos juntos numa grande família. Estes elementos são aqueles com quem ainda precisamos resgatar débitos que contraímos em existências anteriores e que em nosso núcleo familiar poderemos exercitar por eles um sentimento maior, que é o sentimento do amor, que irá suprir essas diferenças outrora contraídas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo não é um jardim de flores. Em grande parte das vezes, é, na verdade, como nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Porém, jamais conseguiremos nos sair bem nesta prova se não for pelo amor, pela renúncia e pela dedicação. Tudo isso de forma muito sincera. Um exemplo bem conhecido dentro da doutrina espírita, trazido por André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, está no livro Missionários da Luz. É o caso da reencarnação de Segismundo, que vem como filho de Raquel e Adelino. Ele nos conta que em uma existência anterior, Segismundo assassinou Adelino por amor a Raquel. E esta, por sua vez, acabou entrando pelos caminhos das drogas e da prostituição. Segismundo, não conseguindo ficar com ela, acaba recorrendo ao suicídio. Caminho este que Raquel também tomou. Em planejamento para uma nova existência na matéria, os três combinam de voltar juntos, em uma mesma família. Só que Segismundo agora viria como filho de Adelino e Raquel. Ele receberia daqueles pais a quem tanto prejudicou no passado um sentimento de amor e reajustaria essas almas tão comprometidas. As coisas não acontecem de forma assim tão pacífica, mas fica aí a dica para que todos leiam essa história na íntegra no livro Missionários da Luz. Um livro que merece ser lido completamente, inclusive. Esse é só um exemplo muito forte que nós conhecemos através da bondade dos benfeitores espirituais. Ainda, segundo Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza, como no exemplo que acabamos de citar de Segismundo, Adelino e Raquel. Não existe casualidade nos laços de parentela. Emmanuel nos diz isso lá no livro Fonte Viva. Tudo é bem pensado, bem planejado, nas suas minúcias. E como nos disse Jesus, pagaremos até o último ceitil da nossa vida. Não ficará nada
em desajuste. Assim, voltando para a matéria, temos, através da misericórdia divina, o esquecimento do passado, que nos convida a viver, então, de uma forma mais harmoniosa com os nossos desafetos. Através de planejamentos bem definidos pelos arquitetos e engenheiros do mundo maior, encontramos a oportunidade e encontramos também, como nos diz Emmanuel, a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, diz ele, junto de nossos companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade, sendo a família ainda uma célula bem pequena, porém forte, é através dela que vamos nos exercitando no amor. O amor que um dia sentiremos por todos os nossos irmãos, esta grande humanidade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 774, Kardec traz para nós as palavras dos benfeitores espirituais, que nós trazemos aqui de uma forma mais reduzida. Ele diz que os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família tornam mais apertados esses laços sociais. Eis porque, nos dizem os benfeitores espirituais, os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Mas, como ainda desconhecemos muitas vezes a finalidade dessa importante instituição chamada família, grande parte da humanidade coloca de lado a sua importância, desvaloriza os seus laços consanguíneos e afetivos. Ao que o Emmanuel nos diz, na equipe dos familiares do dia a dia, formam, comumente, aqueles espíritos que, por força dos nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Esses critérios de fiscalização, de críticas, de advertências, eles poderiam passar muito levemente se não fosse o nosso orgulho e o nosso egoísmo, as grandes chagas da humanidade que ainda trazemos conosco, como nos dizem os benfeitores espirituais. Como aceitar que os nossos filhos nos ensinem, se eles ainda não têm a experiência que nós temos? Por que aceitar que pessoas de mais idade na matéria nos dirijam e nos conduzam os caminhos, se nós podemos ser muito mais adiantados e experientes em espírito que eles? Olhamos somente o lado físico da questão. Nos esquecemos que estas almas, né, que podem ser mais experimentadas que nós, todos juntos vivemos uma grande oportunidade de nos ajudarmos, já que podemos ter ocupado posições muito diversas em outras existências. Emmanuel nos lembra que a facilidade de lidar com esses companheiros dentro da sociedade geral, com aqueles que não convivem conosco na intimidade do lar, é sempre mais fácil. É sempre mais fácil porque eles nos enxergam com o verniz social que nós usamos, que camufla as nossas imperfeições, no que Emmanuel chama
de paisagem escovada dos atos sociais. E que não é nada difícil, segundo ele, nós acreditarmos nos aplausos e lisonjas que ouvimos deles, que sempre exageram essas nossas virtudes tão superficiais. A grande questão é: por que tratamos melhor aqueles que nos conhecem na superficialidade e batemos de frente com os nossos entes mais próximos na família? A resposta é simples. A família nos mostra quem realmente somos, sem máscaras, sem vernizes. Lá, nós somos somente nós, individualidades. Como já dissemos, esses membros mais próximos de nós, dentro do lar, eles vão nos criticar, nos advertir, nos experimentar nas mais diversas situações. E se nós não estivermos firmes no Evangelho do Cristo, nos seus ensinamentos, se ainda olharmos para eles do alto do nosso orgulho, com certeza não passaremos no grande teste chamado família. Paulo nos adverte em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, nos pequenos gestos, nas pequenas ações com aqueles que estão intimamente ligados a nós, que vamos burilar as nossas arestas, que vamos nos tornar mais luminosos aos olhos do Pai, que espera que sejamos um dia bons e amorosos na perfeição que nos aguarda. Sendo assim, Emmanuel termina o texto do livro Palavras de Vida Eterna dizendo: façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando nosso comportamento entre o bem e o mal. Façamos o melhor que pudermos aos nossos familiares, independente do quanto isso nos custe abrir mão do eu. Enxerguemos em todos espíritos em evolução, em caminhada, assim como nós, e lembremos sempre de agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que Ele nos dá de nos reajustarmos, de guiarmos outras almas e de sermos guiados por elas pelos caminhos da luz e da felicidade real. Jesus nos abençoe, nos inspire e nos guarde hoje e sempre. Muita paz a todos.